Meu Deus, eu vou falar mal do Spike Lee. Me segura. Gente, eu vou falar de Ela Quer Tudo. Mas assim, né? Eu acho que eu vou ter uma opinião um pouco dissonante das pessoas, porque esse é um quadro aqui do canal da Preta chamado Afroclube do Filme e Afroclube do Livro, em que eu discuto séries cinematográficas e literárias e eu falo um pouco sobre estereótipos, sobre representação negra na mídia. Faço críticas sobre o que eu acho. E como eu faço críticas, no caso, esse canal é a favor de spoilers, então esteja avisado. E se você não quer ver spoilers, esse não é o lugar pra você, mas se você quer saber um pouquinho mais sobre o que eu achei ou o que esperar dessa série, fica aqui. Eu achei a Nola uma personagem detestável, uma pessoa péssima, e eu odiei toda a construção de personagens da série. Ai, meu Deus. Eu achei que eu ia ser amena. Quando eu comecei a assistir Ela Quer Tudo, eu assisti só o primeiro episódio e eu acho que eu nem assisti ele inteiro, eu simplesmente desisti. Eu falei, meu Deus, que série estereotipada. Essa mulher é só transa com vários homens e ela não parece ter nenhuma personalidade, nenhuma história de fundo pra construir a personalidade dela. E ela parece viver só pra isso. Daí eu fiquei muito desestimulada e eu não continuei a assistir. Aí eu postei isso no Twitter, eu acho, e aí a Negata falou pra mim, não, continua assistindo. Graças a Deus que a Negata me falou pra assistir, porque tem algumas coisas legais. Mas, por mais que a série tente desconstruir essa ideia, porque pelo que eu percebi, o Spike Lee tentou colocar esses estereótipos e a Nola Darling sendo definida por outras pessoas e não por ela mesma logo no começo, como uma técnica para depois desconstruir essa imagem. Só que eu acho que ela não foi uma ideia bem executada, assim, apesar de eu ver que muita gente se identificou e tudo mais, eu achei muito pouco aprofundado, achei que os personagens foram mal construídos, eu não entendo os porquês da Nola agir como ela age, eu acho que muita coisa foi deixada inexplicada. Por exemplo, o que ela vê como um relacionamento aberto, o que ela vê como poliamor, não é muito explícito e eu não sei, me corrijam se eu estiver errada, mas a forma como eu leio, sei lá, poliamor, por exemplo, né? Ela se identifica enquanto uma mulher negra poliamorosa e pansexual, né? Mas vamos lá. Na minha concepção, o poliamor, ele tem a ver não só com relações sexuais livres, mas também com relações afetivas livres, né? E que tenha como um acordo entre as partes. E comunicação constante, porque é um tipo de relacionamento muito difícil de se manter justamente por ser necessário criar parâmetros próprios para cada relação, né? Eu não vi ela construir isso com nenhum dos três caras. Me pareceu muito que era uma coisa só dela, sabe? Essa relação poliamorosa com eles, mas não era uma coisa que em nenhum momento eles colocaram como uma possibilidade para eles ou algo que eles queriam. E não que eu ache que ela fazer isso seja errado, eu só acho que as definições ficaram muito jogadas, assim, pareceu que foi muito para cumprir um papel e não para explicar alguma coisa. Eu achei que a série dizia ser muita coisa, sabe? Falava muitas coisas bonitas, por exemplo, fala do Black Lives Matter, fala da eleição do Obama, fala de gentrificação, fala de poliamor, fala de pansexualidade, mas todas essas coisas que são ditas e que são consideradas empoderadoras, eu não vejo elas se aplicando na série, sabe? Parece tudo muito discurso vazio, que nem o poliamor, por exemplo. Eu acho que pode ser uma relação muito bacana, mas eu acho que ficou muito, sabe, não sei, eu não achei um bom serviço pra causa. Mas isso é pra falar disso, eu não sou poliamorosa, então me corrija se eu estiver errada. Mas a coisa que mais me deixou irritada e chateada com Nola Darling foi a relação dela com a Opal. Porque a pansexualidade dela, desde os trailers de Ela Quer Tudo, não a colocam enquanto uma mulher que se relaciona com mulheres majoritariamente ou em que isso merece destaque de alguma forma, né? Nos trailers só mostra os três caras e durante a série, a partir do momento em que ela começa a se envolver com o Opal, é só depois que ela fala que ela vai tirar férias de pênis, né? E isso pra mim é muito problemático, porque me parece que a possibilidade de se envolver efetivamente sexualmente com uma mulher só acontece depois que não é possível se relacionar com nenhum homem. E esse já é um estereótipo muito cabuloso que existe no universo LGBT, de que mulheres bissexuais ou pansexuais, na hora de se envolver com mulheres, elas sejam menos sérias do que quando elas se envolvem com caras, e que tenham muito mais atitudes voltadas para se envolver com homens com seriedade do que com mulheres. Não necessariamente nem com seriedade, mas que
se envolver com mulheres seja uma segunda opção. E a Opal eu acho que é a personagem mais bem desenvolvida durante a série. E eu acho que a Nola não respeita e vê a construção da Opal enquanto indivíduo, enquanto mulher negra, para se relacionar com ela também, porque ela é uma mulher que tem uma filha, que já se estabeleceu que não queria estar numa relação não monogâmica e queria exclusividade afetiva, e que a Nola conheceu a filha dela, não foi uma relação tão superficial como foi com os caras em que ela estava só naquela love in bed dela, né? Então aquilo extrapolou aqueles limites, mas a Nola não quis se comprometer. Inclusive uma coisa que me deixou muito cabreira foi o fato de que com a Opal, a Nola esconde a relação, esconde a afetividade, esconde beijo, enquanto com os caras não. Quando ela sai com os outros caras, ela fica com eles em público, por exemplo. Tem uma cena em que a Nola se recusa a beijar a Opal em público e ela vai para um lugar mais afastado e beija ela. E daí na cena anterior ela tinha saído com um personagem que é casado. Eles tinham ido para um restaurante super fancy e quando eles chegam lá, ela fala pra ele que não quer ser o segredinho dele. E aí mas ao mesmo tempo ela fala pra Opal na cena que esconde ela que você sabe que com todo mundo que eu me relaciono é assim. E isso pra mim foi muito pesado mesmo. Eu fiquei muito tipo, véi, o que você tá fazendo, amiga, sabe? Me respeita. Bora fazer mais pelas pretas LGBT aqui, né? Isso não tá bom. E eu já tinha ouvido falar muito que a representação do Spike Lee de mulheres em cena era muito ruim. Eu não sabia que era tanto, mas pelo visto, na releitura original era ainda pior. Eu não vi o filme original, mas eu fiquei muito desinteressada pelo que parece ser. Falar muito bem de um outro filme dele, que é o Do The Right Thing, eu ainda não assisti. Quando eu assistir eu faço uma resenha, mas eu acho que a única coisa que me deixou um pouco feliz com Ela Quer Tudo, um pouco assim, bem pouco, acho que a única coisa que foi muito bem colocada foi a questão da gentrificação. Ainda que assim, muito bem colocada seria uma palavra forte, porque gentrificação, pra quem não sabe, é quando um bairro que é pobre acaba virando um bairro rico e as pessoas que moravam ali originariamente são tiradas dali à força e aquele lugar se transforma em um não lugar para essas pessoas. A Nola fala que sempre morou no Brooklyn e ela tem dificuldades para pagar as contas dela, e o cara que fica na frente, que é um morador de rua, uma pessoa em situação de vulnerabilidade, ele morava lá antes e hoje em dia ele é enxotado de lá pela polícia, porque os moradores se incomodam com ele, com a presença dele, sendo que ele que estava ali primeiro, né? Ele só não tem mais dinheiro para pagar esse custo de vida. A série em nenhum momento explicou o que é gentrificação, ela mostrou. Isso foi a coisa que eu achei que faltou, sabe? Eles falaram demais de várias coisas, mas eu não vi isso se aplicando na realidade. Eu achei que eu não compreendi Nola, não tive nenhuma identificação com ela, não consegui, mesmo que eu não tenha uma identificação, compreender as motivações da personagem, por que ela age da forma como ela age. E ao mesmo tempo uma coisa que me deixa incomodada também em relação ao poliamor é porque a psicóloga dela age como se ela escolher relações poliamorosas fosse uma dificuldade dela de se envolver afetivamente com as pessoas, e uma coisa não tem nada a ver com a outra, né, na minha opinião. No final, ela escolhe a Opal quando nenhum dos caras mais é uma possibilidade, sendo que eles são escrotíssimos com ela o tempo inteiro. E eu acho que o único cara que trata ela um pouquinho melhor e que ela de fato desenvolve uma relação um pouco mais afetiva, mas eu acho que nem é romântica, é o Mars, que ele é o único personagem legal que eu achei nessa série. Mas enfim, basicamente essa foi a minha opinião sobre Nola Darling de uma forma bem geral. Eu não achei que serviu a um propósito de autonomia e de liberdade da sexualidade, porque em nenhum momento eu achei que ela estava sendo livre naquelas relações, assim. Ela estava sempre sendo subjugada, ela estava sempre sendo objetificada, por mais que ela escolhesse, quisesse estar ali, e ela estivesse escolhendo com quem ela se relacionava, quando, como e porquê, ao mesmo tempo esses caras estavam sempre esperando algo dela, eles estavam sempre definindo quem ela era, e ela, de fato, não sabia quem é. Eu acho que há uma confusão grande do que é Nola Darling. Eu acho que ninguém cumpriu. Como o cara que fez a crítica à obra dela, que é um cara branco, eu achei que foi péssimo ter um cara branco fazendo essa crítica, porque essa crítica eu achei muito pertinente, mas eu não entendi quem Nola Darling é. E eu não achei que ela faz um retrato que seja subjetivo e plural de mulheres negras. Na obra dela, nem nela como representatividade cinematográfica. Isso foi uma coisa que me deixou muito incomodada, porque eu acho que tinha muitas coisas pra dar certo, mas eu acho que a configuração final não foi o esperado. Mas eu entendo que muita gente gostou, eu gostaria muito de trazer esse debate e que vocês comentassem o que vocês acham. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês...
Eu espero que vocês tenham gostado. Clique em curtir aqui embaixo, avalie o vídeo, se inscreva no canal e até o próximo. Tchau!